A vida está cara para você? Quanto que você está pagando de aluguel? E o dólar? Qual a taxa de câmbio de onde você vive? Olha, no mundo digital, na era do nômade digital, você pode escolher onde trabalhar, onde se aposentar, de acordo com a vida, qualidade de vida e custo de vida mais em conta. É sobre isso a conversa hoje. A gente vai falar sobre um estudo da Mercer que mostra o custo de vida para expatriados. E você vai ver que você pode fazer uma alocação melhor dos seus recursos e da forma onde você trabalha ou vive depois de aposentado. Eu sou a Mara Luque, você está no My News Vida e Previdência. A nossa conversa começa logo que o César rodar essa vinheta. Inaê chega mais. Muito obrigada por participar dessa conversa. Inaê é da Mercer e a Mercer faz um acompanhamento anual sobre custo de vida em todo o planeta para expatriados, né, Inaê? E eu lendo ali o estudo, eu vejo que ele é interessante. No mundo de hoje, todos nós podemos ser expatriados. A gente pode escolher de acordo com o local onde o custo de vida está melhor, não é isso? Isso, é bem importante isso que você falou, né, que todos nós podemos ser expatriados, né. A gente tem, é bacana falar, digamos assim, que 2 mundos de expatriados, né, um nosso, que a gente escolhe e decide se mudar para outro país, e um mundo corporativo que a gente tem como se fosse uma política que a gente considera de expatriados, que são muito focados para pessoas que vão transferidas pela empresa por um caráter temporário, né. Isso que a gente, acaba fazendo bastante no estudo. E a importância dele, né, que a gente estava comentando, desse ranking todo, né, como que a gente faz para analisar isso para nós, pessoas físicas, é justamente para a gente ter informação dos países e das cidades que estão mais caras, né, e ter uma ideia realista desse custo associado com a vida que tem naquela localidade. Isso permite que as pessoas consigam tomar decisões financeiras baseadas em informação, né, realista, e planejando melhor ali os seus gastos, alojamento, transporte e outras despesas que elas possam ter. Qual é a cidade mais cara para se viver no planeta? Hoje, e nos últimos no último ano também, Hong Kong manteve aí a liderança da cidade mais cara, eh, do ranking, né, seguida aí por Singapura, e algumas cidades da Suíça entraram também entre as 10 primeiras. Isso porque quais são os parâmetros que o estudo leva em consideração? Eu falei logo na abertura de aluguel. Moradia é um item importante, né? É um item importante. A gente olha basicamente 10 categorias e moradia, né, então refeição, transporte, lazer, produtos de higiene, álcool e tabaco, né, tudo que a gente precisa, que eu brinco que são os itens de sobrevivência. Então a gente tem uma lista de mais de 200 produtos que são analisados em também mais de 450 localidades pelo mundo. A gente tem alguns parâmetros específicos para garantir que a gente está comparando banana com banana, né, os mesmos tipos de produtos, com os mesmos tipos de estabelecimentos, e aí a gente faz esse comparativo, a gente acaba dolarizando todos os preços dos produtos para ter uma moeda comum, e faz esse comparativo entre origem e destino, né? E também é importante ressaltar que esse estudo, para a gente fazer esse comparativo e falar a cidade tal é mais cara do que a cidade Z, né? A gente usa como referência a cidade de Nova York, né, que é um grande centro comercial, que tem uma moeda forte. E é muito interessante também a gente pensar nisso, né, de estar mais caro, porque às vezes a gente sente a inflação no nosso país, fala, poxa, mas aqui eu estou mais caro, eu não subi tanto no ranking. Mas como esse estudo ele leva diversos fatores, como câmbio, inflação, vários outros comparativos, pode ser que eu suba no meu ranking, mesmo que eu não tenha percepção de gastos maiores. Então, se outras cidades subiram ou baixaram no ranking, a gente também pode se movimentar aí dentro da listagem completa, né, do estudo. O custo de saúde entra nesse ranking? Não, custo de saúde não entra. É, como a gente
analisa também, né, o público específico para expatriados, que acaba tendo um convênio saúde pago pelas empresas, isso acaba ficando fora. Olhando para o estudo desse ano, quer dizer, vocês fazem isso há vários anos. Olhando para o estudo desse ano, o que te chamou mais atenção em relação aos anteriores? Olha, para falar bem a verdade, a primeira coisa que eu olhei e falei: "Caramba", foi a cidade de Havana, que caiu 83 posições no ranking. Ela está como uma das mais baratas, né. A gente sempre tem ali, cidades do Paquistão, da Turquia, que sempre estão ali nas cidades mais baratas do ranking, e Havana ficou ali, né, como uma das mais baratas. Isso chamou bastante minha atenção. A gente Uma das coisas, né, que pode fazer com que isso tenha barateado é justamente o fator cambial, né? A valorização e desvalorização de moedas faz também com que isso impacte diretamente, né, no custo de vida. Eu sempre gosto de trazer um comparativo, assim. Se eu compro, sei lá, uma maçã por R$ 1 no Brasil e uma maçã por US$ 1 nos Estados Unidos, né? Se o dólar tá 4, eu vou precisar de alguns reais, de R$ 3 a mais para comprar a mesma maçã. Né? Se o dólar tá 5, eu vou precisar de R$ 4 a mais. Se a maçã tá 50 centavos de dólar, né? Então, essa é a ligação direta que a gente tem no nosso ranking, né? O preço do produto e o quanto está o câmbio quando a gente faz esse estudo. Né? Então, É, isso é interessante porque hoje a gente vive num mundo de nômades digitais, você cresceu muito os nômades digitais, então, assim, você pode trabalhar numa empresa nos Estados Unidos e morar na Costa Rica, e morar na Europa, enfim. Depois, e você teve a Covid também, enfim, né? A Covid, ela impactou preços de aluguel, por exemplo, em determinadas cidades? sim, não só de aluguel, como outros produtos também, assim, né? A gente viu aumento de papel higiênico, por exemplo, né? Alguns aumentos significativos. O do aluguel, que me chamou bastante atenção, foi justamente os aluguéis na China, que caíram muito, né? Porque assim que teve a pandemia, a gente teve muitas pessoas saindo da China, muitas empresas tirando seus funcionários da China, e aí lei da oferta e da demanda, né? Então, eu tenho mais imóveis, o aluguel caiu bastante. E a gente observou também, por exemplo, trazendo um pouquinho assim para São Paulo, Rio de Janeiro, né, para algumas cidades do Brasil, que o aluguel subiu, né? A gente tem aí, pelo menos em São Paulo, o sexto ano consecutivo de aumento aí da locação. Para estrangeiros de moeda que vivem em países de moeda forte, o Brasil está barato. Então, a gente tem também esse processo contrário, né? De pessoas vindo para o Brasil para morar, né? Também o que impacta no valor do aluguel, aí não só a questão da Covid, justamente a alta de juros, né? Então, com juros mais altos, fica mais caro para eu comprar um imóvel, então as pessoas estão optando por alugar. Então, isso também é um outro fator que acaba impactando aí o aumento, pelo menos aqui para o Brasil, né? Esse é um ponto que as empresas observam na hora de alocar seus executivos, enfim, na hora de fazer sua política ali de alocação de executivos, de RH, enfim, ela olha para esse custo de vida de cada cidade na hora de decidir, não, preciso ter alguém em determinada cidade, vai falar, não, pode esperar um pouco, porque o custo lá é muito alto, enfim, qual é o impacto disso tanto na folha salarial, enfim, como nas decisões de realocação de executivos? Sim. A gente vê dois perfis de empresa mais característicos, né? Aqueles que falam, não, eu preciso abrir um novo mercado naquele país, então eu vou mandar poucas pessoas, já que ele é muito caro, ou aquelas que avaliam antes para decidir até se ela vai abrir um novo mercado naquele país, porque ela precisa mandar um número alto de executivos, né? Isso ele impacta diretamente no custo que a empresa vai ter, porque quando a gente pensa em expatriado, assim, quase 70% das empresas elas têm uma metodologia de cálculo que usa essa análise de custo de vida, que é o que a gente fala para equalizar poder de compra. Então, eu pego o salário dessa pessoa, um exemplo de um brasileiro, né? Eu pego esse salário em reais,
eu vejo o quanto que ela ganha líquido, tirando os impostos. A gente brinca que a gente tem caixinhas da nossa remuneração, né? Que são divididas em 4 caixinhas. A remuneração, imposto, que no nosso caso é retido na fonte, que é o imposto de renda e a nossa Seguridade Social. A caixinha moradia, a caixinha gastos gerais, que é onde eu vou equalizar o meu poder de compra e aplicar esse diferencial de custo de vida do estudo, e a caixinha do savings, né? Então, quando a empresa vai fazer toda essa análise, ela fala, bom, quanto que é o líquido dessa pessoa? Qual que é o diferencial de custo de vida? É 10, é 20, é 100% mais caro? E aí entra também uma continha que é o imposto, porque se eu estou fazendo esse cálculo líquido, qual que é o imposto do destino? Né? Quanto custa para morar no destino? Então, esse combo todo, né, que a gente olha não só essa equalização de poder de compra, é um fator que pode ser muitas vezes decisivo para a empresa falar, vou mandar uma família ou eu vou mandar 10 famílias, né? Vou mandar um cargo mais júnior ou um cargo mais sênior, né? E como as pessoas podem ter acesso a esse estudo, né? Tem algum link, tem algum local? Porque eu imagino assim que muita gente tem curiosidade de ver um estudo como esse para decidir a sua própria vida, sua própria onde vou morar, por essas questões que eu falei, todo o trabalho remoto, enfim, ter se expandido por conta da Covid, muita gente acaba avaliando isso porque é uma forma de você maximizar o seu rendimento. Quer dizer, você pode estar ganhando não tão bem quanto você gostaria, mas você vai para um lugar onde a taxa de câmbio lhe é favorável, ou o custo de vida é menor, e aí você consegue ajustar essas pontas, né? Uhum. Esse ranking, ele é público, a gente sempre divulga ele, né, no próprio site, e nas mídias. O estudo, ele é comercializado, né? Ele é um estudo que a gente realiza 2 vezes por ano, pelo menos, em algumas cidades, 4 vezes por ano, cidades com alta inflação, mas é um estudo que ele é comercializado. Então, ele tem ali o diferencial total, que é uma média ponderada das 10 categorias, e vem as diferentes índices por categoria, né? Então, sei lá, refeição em casa é 10% mais caro, transporte X%. E dentro desse relatório vem também as tabelas de moradia, que são divididas por bairros e tamanho de imóvel, então, com e sem mobília, casa, apartamento, 1, 2, 3 dormitórios, né? Bairro que a gente chama de baixo, médio e alto, né? Para facilitar ali as tabelinhas. E também vem as tabelas de educação. Tá? Mas hoje é um estudo, para ter o relatório completo, ele é um estudo comercializado. E o ranking está disponível no site, né? A gente vai colocar aqui, para quem quiser acessar o site, a gente vai colocar aqui na nossa descrição. Para a gente terminar, você está falando de onde, né? Eu estou em São Paulo. E qual a cidade que você não moraria, porque é muito cara? E qual a cidade que você falaria, pô, essa cidade eu gostaria de morar, vendo esse estudo? Olha, eu vou falar que há 2 semanas atrás eu estava brincando que eu queria morar na Suíça, né? E aí a gente viu Zurique, Geneve e Basel, terceira, quarta, quinta posição. E Bern também, que é a Suíça, na sétima. Eu falei, poxa vida, e agora? O que que eu faço, né? Porque entra nisso. Poxa, é uma cidade incrível, tem uma qualidade de vida fantástica, mas tem um custo salgadinho, tá? Quase liderando aí o ranking. Agora que eu não moraria, eu não sei, viu? Acho que se eu não consigo te dizer agora, assim, uma cidade que eu não moraria. Já vi que você gosta de andar pelo mundo, você é meio globetrotter, né? Gosta de todas as cidades, né? Eu gosto bastante. Eu conheço pouco, assim, não viajei tanto ainda, né? Mas conheço bastante lugares aqui da América Latina, América Central, América do Norte. Estive em Israel, né? Tel Aviv, que também está no ranking aí como a 8ª cidade mais cara. Aí eu percebi isso. Eu paguei quase R$ 30 um suco de melancia. Nossa! É, Eu recentemente eu fui para a Islândia, nunca tinha ido num lugar tão caro, tão caro. A gente teve a expedição My News Islândia
E, nossa, foi muito caro. A gente pagou num almoço, um almoço sem vinho, um almoço muito básico. Nós pagamos duas pessoas US$ 100. US$ 100. Ou seja, num lugar muito básico, não era nenhum chefe estrelado, nada. Um restaurante basicão, US$ 100. É Sim, caro, né? É é muito caro. caro. E aí, até pegando um link com isso que você comentou, assim, até da nossa percepção, que eu falei, paguei R$ 30, né, no suco de melancia. Uma das coisas que esse nosso estudo faz é justamente garantir que a gente esteja comparando os mesmos tipos de mercado e de estabelecimentos em todas as localidades. E traz um pouco disso, né? Porque eu brinquei, assim, às vezes eu brinco com algumas pessoas e falo, poxa, eu já fiz viagens que eu queria economizar bastante, então eu comia barato. Eu já fiz viagens mais gastronômicas, então eu gastei muito. Então, assim, dependendo, né, de onde eu consumo e o que eu consumo, às vezes a nossa percepção, digamos assim, de turista, né, nem sempre é a mais correta, eu diria, né, pensando num estudo como esse, né? Então, é o comparar banana com banana mesmo, né? Então, onde são os centros comerciais, quais são os mercados que essas pessoas consomem, né? Quais são os... Educação entra no estudo. Entra no estudo. Qual é o lugar mais caro em educação, por exemplo? Eu não tenho isso no ranking, eu tenho da moradia. Eles não divulgaram o da educação. Mas o da moradia, a gente tem Argentina, né? Córdoba, que está aí com Córdoba é o 104. lugar mais caro para morar atualmente? Córdoba. E Nossa. olha que engraçado, né? A gente comentou que a Havana foi a que caiu no ranking, né? 83% mais barato do que no ano passado. Mas ela está em segundo lugar como aluguel mais caro. Então, assim, é uma composição. Às vezes eu tenho algo muito mais caro. Sei lá, o combustível é muito caro, mas de repente todos os outros serviços são muito mais baratos. Então faz com que a cidade, né, nessa média ponderada, não seja a mais cara. Então eu tenho Córdoba liderando aí, né, o aluguel mais caro, Havana no segundo lugar e Singapura, que também acaba casando aqui como uma das cidades mais caras. E a gente tem BH e Manaus também entre as 10 mais caras na parte de moradia. Moradia. E É quando a gente interessante. olha as 10 mais baratas, a China tem quatro localidades. Na China, Provavelmente por causa da Covid, né? Todo mundo indo cinco, tô embora, vendo né? mais uma aqui. 5 localidades na China que são mais baratas, que aí casa também com o que a gente falou das pessoas que deixaram, né, o país. Córdoba é interessante porque, por conta da inflação argentina, você imagina que ela é cara, mas o câmbio nos é favorável, né, para o expatriado, né? Era para, Exatamente. mas pelo visto avançou além o câmbio não compensa. Ela foi o que teve o maior aumento, né, do último estudo para cá. Então, subiu 104%, muito por conta da inflação, mas tem essa relação, né? Quem vem de país de moeda forte acaba tendo até uma qualidade de vida, às vezes, melhor, né, do que Uhum, teria na origem ou do que um local, digamos assim, né? Mesma uhum, coisa com o real, né, com o Brasil aqui, se a gente pega pessoas vindo dos Estados Unidos, Europa, câmbio alto, né, uhum. pensa assim, alguém que ganha US$ 5.000, se fizer só a conversão a 5, já tem um salário Bem acima, importante, bem no topo da pirâmide, né? assim, relevante quando a gente pensa na maioria da população. Legal. Naia, muito obrigada pela conversa, viu? Eu que agradeço, precisando de qualquer coisa, algum dado que você queira também para colocar aí no estudo, na descrição, práticas de mercado, pode me falar. Legal, muito obrigada, viu? Imagina. Bem, você que ficou com a gente aqui até agora, se tiver dúvida, escutou o que a Inaia falou, né? É só mandar para a gente que a gente pergunta para ela e coloca aqui no canal.
Você já sabe onde você vai morar? Você já sabe onde você vai morar depois de aposentado? Você já sabe? Você é um nômade digital? Conta pra gente aqui qual é o que você está pensando em fazer, em morar e trabalhar, onde você está pensando em viver. Eu sou a Mara Luque, você está no My News Vida e Previdência e a gente se vê logo logo.